Seja muito bem-vindo a mais uma Pílulas Prospera. Esse aqui é um lugar onde nós falamos sobre organização financeira, educação financeira. É um momento aqui que eu quero compartilhar os principais aprendizados que eu tenho aqui ao longo do programa Prospera com os meus clientes, justamente para compartilhar com você, para incentivar você, para questionar você, certo? Sobre os seus hábitos, sobre a sua construção de patrimônio. E hoje, algo que é tão importante para a nossa construção de patrimônio são os investimentos. Você já parou para pensar como é como é esse hábito seu de investir? Você tem um hábito de investir? Investir em quê? Eu estou seguro? Eu tenho conhecimento? Eu tenho alguém que me ajude? E às vezes é tanta coisa que a gente vê hoje no mercado, tanto conhecimento, tanta notícia que eu fico perdida e eu não sei nem por onde começar. E aí eu fico estagnada, eu fico nesse ciclo que eu nunca começo, ou você pode até estar investindo, mas você não sabe nem se está indo para o lugar certo. É sobre isso que a gente vai falar. Eu quero inclusive começar quebrando essa crença, porque o que acontece? As pessoas falam: "Eu quero começar a investir, Jô. Por onde eu começo?" Sabe por onde você começa? Pela organização financeira. Qual o ponto? Primeiro passo. E aqui eu vou compartilhar a minha visão e o meu método, certo? Quando nós começamos, eu e o Lê, o ok, que estamos. Primeiro que assim, se você está pagando hoje um financiamento e você está sobrando um dinheiro, aí sempre perguntam: eu adianto, né? Eu adianto as parcelas desse financiamento ou eu guardo o dinheiro? Então, o meu princípio básico, o meu método é: precisamos ter uma reserva financeira. Mesmo que você é CLT, não importa. Se você é CLT, você está aí num emprego mais seguro, então a gente pode estar pensando aí numa reserva de 3 meses, mais líquida na sua conta. Mas na minha concepção, precisa ter uma segurança. Você precisa ter uma reserva, um dinheiro líquido para você, justamente para você ter a tal da liberdade, certo? Uma vez que a gente tem. Então, assim, primeiro princípio, reserva financeira. Se você não tem esse dinheiro de pelo menos 3 meses, pelo menos. Hoje eu, comigo, trabalho em 12 meses para tudo, seja na minha empresa, seja na minha finança pessoal. Com clientes eu gosto aí de 3 a 6 meses. Se a gente já está com mais caixa, né, mais flexibilidade, eu já estou com mais, tá confortável o orçamento, eu sempre puxo aqui para a gente ter para um ano. Eu gosto bastante disso. É o que dá bastante segurança, né? No caso, eu e meu esposo, a gente opta sempre por 2 meses, 12 meses, porque nós dois somos empreendedores hoje. Então, por isso que é tão importante esses 12 meses. Se você já tem CLT, se de repente o casal é meio a meio, ou você aí tá numa certa segurança, tá começando, de 3 a 6 meses aí é a minha recomendação. Então, o primeiro passo é juntarmos essa reserva. Essa reserva, a recomendação é sempre que ela fique aí num fundo de liquidez, é realmente um dinheiro disponível para você. Se você não tem isso, então a gente vai começar com a reserva, tá? Mesmo que hoje você esteja pagando um financiamento no paralelo. Por quê? Por mais que, obviamente, é super importante você adiantar o financiamento para você pagar menos juros, porque são juros exorbitantes que você paga no financiamento. Não só juros, né? Mas as taxas que discorrem sobre isso além. Se você precisa de dinheiro, se acontece alguma coisa na sua vida, não dá para você chegar no banco, ligar para ele e falar: então, sabe aquele dinheiro que eu adiantei? Então, ó, me devolve. Não existe isso. Por isso que ter uma reserva de pelo menos 3 meses é tão importante, certo? Faz sentido para você? Então, uma vez que a gente tem a reserva, para você chegar nessa reserva, como que eu começo a guardar? Com organização, entende? Então, se você não para, aí as pessoas hoje elas estão mais focadas em aonde ela vai guardar, qual é a conta. Quantas vezes eu já peguei pessoas que já têm conta, tinha conta na XP, no Inter, no BTG de investimento, isso, aquilo, mas tipo assim, não tinha o básico.
Então, antes de você dar esse passo, vamos focar no baby step. E o baby step é você ter uma boa organização financeira. É você já estar assim, desfilando com o seu orçamento. Tá conseguindo guardar, ó, direitinho, tá conseguindo gastar, ó, direitinho. Não adianta ficar nessa oscilação louca. Um mês eu pago 7.000 de botox, não guardo nada, não. Então a gente precisa ter constância. Vamos organizar primeiro o orçamento, entender o seu custo de vida, entender uma parcela, uma quantia segura, que vai ter constância, vai ter sustentabilidade para você justamente formar essa reserva. Uma vez que nós fizermos isso, a gente deixa essa reserva de lado e aí sim a gente parte para essa nova fase do seu eu investidor. E esse seu eu investidor, nós temos que ter o quê? Uma diversificação, uma carteira diversificada. Não só no mercado financeiro, mas para a sua vida. Então, por exemplo, se você é um empreendedor, faz todo sentido a gente pensar num seguro de vida, numa previdência. Porque já converso, tenho uma colega aqui que ela vende seguros, né, de vida. E o ponto dela é muito correto. Porque para ela, o primeiro passo é você fazer um seguro de vida. Como eu disse, esse aqui é o meu método, como eu fiz comigo. Para mim é importante você ter uma reserva, porque o seguro de vida, ele só vai te assegurar em caso de doença ou morte. Então, existem outras coisas que podem acontecer que a reserva ela te ajuda, tá? Então, na minha concepção, sempre a gente vai criar uma reserva. Tendo essa reserva de pelo menos 3 meses, a gente já pode pensar em contratar um seguro de vida. Porque você faz toda essa segurança, esse planejamento no caso de risco, em caso de riscos, de acontecimentos que estão fora do seu controle. Combinado? Então, esse seguro de vida ele vai ser essencial, principalmente para empreendedores, que aí às vezes não tem essa estabilidade. Quem é CLT geralmente já tem uma estabilidade maior, às vezes o seguro de vida até a própria empresa já arca. E aí partimos para esse eu investidor. Esse eu investidor, ele pode ser uma nova jornada que você vai estar construindo no mercado financeiro. Aí a gente sempre tem que pensar em diversificar. Então, um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Eu não sou expert nisso. Eu trabalho com parcerias aqui, então aqui no programa Prospera nós temos parceiros e especialistas. Eu faço todo esse relacionamento, todo esse meio de campo, porque eu sei que para muitas pessoas essa é uma latim. Fala em latim, fala numa língua que eu não conheço. Eu entendo isso. Então eu justamente fico nesse meio de campo. Mas é importante a gente ter basicamente, eu não gosto, se você não é da área, eu acho que não tem por que você se arriscar, né, e você investir em coisas tão incomuns. Eu acho que o básico que funciona. E isso é tão importante. E assim, o mercado, ele remunera quem é paciente. A taxa de juros, ela remunera quem é paciente. Eu gosto muito de pegar uma calculadora de juros compostos. Inclusive, agora no sistema Prospera, ela tem uma calculadora de juros compostos. Eu gosto muito de mostrar para o meu cliente, e geralmente eu já mostro, quando a gente começa a falar de investimentos, eu sempre trago isso. Às vezes a gente deixa de guardar R$ 500 porque a gente acha que não vai mudar nada na nossa vida. E eu sempre gosto de mostrar que parte do que a gente paga é de fato, são esses aportes, esses desembolsos que a gente faz, e parte é juros, é o que o mercado remunera para você. Então, é sim muito importante nós iniciarmos uma jornada de investidor, tá? Além disso, existem outros tipos de investimento e tudo isso tem para todo o gosto, né? Tem os investimentos no mercado imobiliário, que eu também gosto bastante, que é o tal do boletinho do bem, que eu gosto de brincar. O mercado imobiliário, ele geralmente você pode até ter ganhos maiores, porque no longo prazo o seu imóvel se valoriza, ou até mesmo o preço do aluguel, se você acerta na região, é uma região que acaba se valorizando, então você acaba tendo uma renda passiva muito boa. Gostamos muito também. E existem outros milhares de investimentos, cartas de crédito, muitas pessoas perguntam de consórcio.
Eu não tenho consórcio comigo, no meu nos meus investimentos eu não tenho consórcio, porque justamente por eu ter uma pessoa que já foi corretora, né, o Leandro que tem um escritório de investimentos imobiliários, o consórcio ele sempre fala que dá muito trabalho para você de fato materializar, para você comprar, e ele já teve muito problema com consórcio. Então assim, eu não invisto em consórcio comigo, mas muitas pessoas acabam, né. Mas o grande ponto que eu quero trazer para você e trazer essa discussão é que investimento independente se você investe no mercado financeiro, se você faz investimentos no mercado imobiliário, antes de qualquer desses passos, nós precisamos ter uma organização concreta, estável, estratégica. Por quê? Aí você faz. Se hoje você. Ah, Jo, não sei se eu tenho uma organização boa ou não. Vamos lá. Se hoje você não tem constância nos seus aportes, você não tem uma boa organização. Ah, mas eu tenho uma variável, uma renda variável, mas ainda assim precisamos avaliar. Se hoje você está se apertando com a parcelinha do imóvel que você comprou, também a gente tem que entender. Ah, financiamento é bom imobiliário? Depende. Depende. Se você realmente comprou aí um imóvel que faz sentido para você, que é onde você vai ficar, né? Você já tem segurança na região, eu não pretendo. Ok, você entrou. Agora a gente tem que olhar qual percentual esse financiamento hoje da sua moradia ele concentra, né, da sua renda, do seu custo fixo total. Eu sempre penso que antes de entrar num financiamento, essa parcela, ela tem que ser confortável para mim, e ela não pode impedir de eu estar guardando dinheiro. Um um método que eu gosto bastante, é o que eu acredito, é o que eu fiz comigo e deu muito certo. Nós consolidamos a nossa reserva financeira de 6 meses, eu e o Lê, assim que a gente casou, e o nosso primeiro objetivo não foi investir no mercado financeiro, foi quitar os, financiamentos que nós tínhamos na época. Então, eu sempre gosto de entrar num financiamento, mas já sabendo que vai ser uma corrida para eu quitar isso antes do tempo. Porque se você ficar aí sentado e ir pagando a parcelinha que você tem mês a mês, quando a gente chegar no final e ver tudo que você pagou de juros, é muito alto, é exorbitante. O custo do imóvel, ele realmente fica um imóvel muito custoso para você. Aí a gente tem que realmente avaliar, será que fez sentido? Será que não faz sentido a gente colocar no mercado financeiro? Aí sim. Agora, se você compra bem o imóvel, tem tantas coisas, né? Frente à valorização que ele vai ter, às vezes o mercado financeiro realmente não ganha. Mas por isso que eu acho, né? Eu defendo tanto que esse financiamento ele precisa ser confortável para você e você precisa entrar nesse financiamento já com essa mentalidade de que eu vou quitar. Eu e o Lê, nós fizemos isso e deu muito certo. Em 1 ano, mais ou menos, nós quitamos o apartamento dele. Logo depois, nós quitamos o apartamento dos pais, que também está no nome do Lê. E aí sim nós começamos a nossa jornada de investidores. Mas a nossa reserva já estava garantida, esses imóveis já estavam garantidos, e aí fez sentido, porque aí os ganhos que a gente tem no mercado financeiro, de fato, não é uma taxa de juros do financiamento, você entende? Eu já evitei isso, eu já esqueci, já, né, limpei isso, entende? Mas assim, entrar num investimento imobiliário, você precisa ter muita segurança de que você vai conseguir honrar. Você precisa ter muita certeza do seu custo fixo, que esse confortável que eu falo, ele é de fato confortável. Então, se hoje você não está fazendo aportes constantes, se hoje você realmente sente que você se aperta, ah, dá certo, mas você se aperta com todas essas obrigações de pagamento que você acabou honrando, a gente tem que entender. Então, de fato, você não fez a primeira lição de casa, que é o quê? Que é a organização financeira. Então, o investimento começa com a organização financeira. Vamos entender o seu orçamento, vamos organizar, vamos definir limites, definir um planejamento, definir uma reserva, definir toda a segurança, entendeu? A partir disso, começar uma jornada como investidor. Porque essa jornada do investidor, ela é um trabalho paralelo que você vai ter. Você sim vai ter a responsabilidade de
conversar com os assessores de investimento, conversar de repente com os corretores, estar sempre ligado aí realmente na movimentação, na valorização do mercado. Nós recentemente vendemos um apartamento. Mas por quê? Nós vendemos e vendemos ele super em alta e super bem valorizado, porque nós estamos atentos. Não dá para você querer investir no mercado financeiro e não ter pessoas que de confiança que estejam vendo isso para você. Nós recentemente compramos um apartamento no exterior, em Dubai. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora, não dá para comprar um imóvel em Dubai se eu não tenho um conhecimento do mercado, se eu não tenho uma pessoa de segurança para estar olhando para mim lá, entende? Então, tudo isso é importante você ter pessoas de confiança e nós aqui temos isso. Nós sempre usamos muito, né? Então, os nossos assessores de investimento, e no caso é a mesma empresa que a gente tem parceria aqui no programa Prospera, nós temos reuniões, o Leandro que é responsável por estar de olho, né, mais próximo deles, quinzenais, mensais ele tem com os assessores. Então é super importante. A gente viu uma notícia que o Banco do Brasil aconteceu um negócio com ele. A gente está lá. Por quê? Porque nós temos grande parte do nosso patrimônio investido. Então não dá para você ficar. Se você não entende nada, se você não vai ficar olhando, fazendo esse trabalho, é melhor a gente investir em outra coisa. E é tudo isso que a gente avalia. Porque, como eu disse, existe investimento para todos os gostos, mas a gente tem que entender qual é o melhor para você. Faz sentido? Era isso que eu queria trazer hoje para você, realmente essa discussão. Me conta aqui nos comentários se você gostou, quais outros assuntos você gostaria que eu trouxesse aqui no Pílulas Prospera. E eu te espero no nosso próximo episódio.